Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 24 de maio, estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos, como a igreja todos os anos faz. Nós estamos então nesta semana rezando pela unidade dos cristãos. O Cristo Jesus é o mesmo. Nós não podemos nos separar, nos confrontar quando Jesus é unidade, Jesus é comunhão. O Papa Francisco usa um termo muito forte quando ele diz assim: os terroristas em países que perseguem cristãos nos une a todos. Para eles, cristão é cristão, não importa de qual igreja. Então, eles nos unem, nós nos dividimos. Então, por isso, as igrejas cristãs, todos os anos, promovem essa semana de oração pela unidade dos cristãos. Nós devemos nos aproximar naquilo que nos une. São muitas coisas que nos unem. Além da oração, também a caridade. Quantos projetos comuns os cristãos têm juntos, e é isso que nós devemos solidificar, fortalecer, para que as arestas entre nós sejam aparadas e para que haja mais unidade, mais comunhão entre nós. Mas também nessa semana, de 21 a 28 de maio, está sendo celebrada em toda a igreja a semana Laudato Si. O que é Laudato Si? É louvado sejas. Essa Laudato Si acabou se tornando um documento, uma encíclica do Papa Francisco. Laudato Si, inspirado em São Francisco de Assis, ele escreve essa encíclica social na igreja, tratando o tema tão importante da ecologia, da nossa casa comum. E ele pede que todo mundo tenha esse cuidado com a nossa casa comum, que nós não depredemos, que nós não tratemos de qualquer maneira a criação que Deus fez para nós. E aí envolve tudo, envolve as matas, as florestas, os rios, os povos também. Ele fala desse cuidado que nós devemos ter. Celebrando esta semana Laudato Si, nós marcamos, assim, o 8º aniversário dessa histórica encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado da criação. Ele publicou essa encíclica em 2015. Na verdade, é uma crítica à sociedade do consumo e à forma inconsequente e irresponsável do desenvolvimento humano a todo custo. É necessário observar que o documento apresenta aspectos para repensarmos a realidade do nosso mundo e as transformações trazidas ao meio ambiente. Todos nós temos acompanhado, porque esse é um tema muito tratado nos últimos anos, a questão do meio ambiente, a falta de cuidado com a casa comum, as mudanças climáticas como tem acontecido, não é? Que nós temos percebido isso, as grandes enchentes nas cidades, a mudança do clima, onde antes fazia muito calor, agora faz frio, onde já fazia calor, aumentou ainda muito mais. Então, tem acontecido muitas mudanças e tudo isso é fruto do desrespeito com a criação, com a nossa casa comum. Há um ensinamento popular que diz assim: Deus perdoa sempre. O ser humano perdoa de vez em quando, mas a natureza não perdoa. Se nós depredamos a natureza, se nós mudamos o curso da criação, se nós tratamos a natureza de qualquer maneira, em algum momento, pode ser em seguida, pode demorar, mas ela vai dar, digamos, o troco, ela vai reagir.
Então é muito importante cuidar da natureza, cuidar da criação, cuidar da nossa casa comum. Neste ano de 2023, a Laudato Si, então essa encíclica, está sendo celebrada nessa semana, de 21 a 28 de maio. E, como dissemos, ela quer marcar o 8º aniversário dessa encíclica. Essa celebração global está unindo os católicos para se alegrar com o progresso que fizemos ao dar vida a Laudato Si e mostrar como os protagonistas daquele filme A Carta já estão fazendo isso. Esse é um filme que foi lançado em 2022 e conta a história de uma viagem a Roma dos líderes da linha de frente para discutir a carta encíclica Laudato Si com o Papa Francisco. Então é muito importante, quem ainda não viu esse filme, procurar nas redes sociais A Carta. O diálogo exclusivo com o Papa, que foi incluído no filme, oferece uma visão reveladora sobre a história pessoal do Papa Francisco e histórias nunca vistas. O filme foi lançado no Vaticano no dia 4 de outubro do ano passado, dia de São Francisco, e abordou o poder da humanidade para deter a crise ecológica. Os protagonistas do documentário são um indígena da Amazônia, um refugiado do Senegal, uma jovem ativista indiana e 2 cientistas estadunidenses. O longa-metragem é um excelente recurso pedagógico pastoral. Francisco nos dá condições de lutar e refletir sobre os problemas que enfrentamos. Francisco faz um apelo a todos e todas para uma mudança na condução do planeta. Diz ele assim: esta irmã, a Mãe Terra, clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Está na Laudato Si número 2. A Laudato Si é um marco na realidade de uma ética social e o que chamamos de doutrina social da Igreja, pois apresenta a realidade da sociedade e do respeito ao meio ambiente. Para tanto, é preciso observar o caminho vivido diante da realidade, mudar nossa conduta. Por exemplo, no tratamento que fazemos do lixo. Quanta gente ainda joga lixo de qualquer maneira? Quanta gente desperdiça comida? Quanta gente joga lixo em qualquer lugar, nos rios, nas encostas, no mar? Quanta gente joga lixo na rua? Isso para dizer o mínimo, não é? Na encíclica, Francisco apresenta a realidade do bem comum e o cuidado pela pessoa humana, principalmente em uma sociedade individualista e egoísta. Lá no documento Laudato Si, número 157, diz assim: o bem comum pressupõe o respeito pela pessoa humana enquanto tal, com direitos fundamentais e inalienáveis, orientados para o seu desenvolvimento integral. Todos nós acompanhamos o descaso das autoridades com os povos Yanomami, a violência que fizeram contra aqueles povos que passavam fome, que não tinham atendimento à sua saúde, poluíram os seus rios por causa de uma ganância, da busca de um lucro desenfreado com os bens da casa comum. Então o Papa Francisco tem falado muito sobre isso, não apenas na encíclica, que comemoramos seus 8 anos, mas ele continua falando e nos convidando para ajudarmos a cuidar da nossa casa comum. Que esta semana seja uma semana de criar maior consciência para cuidarmos da nossa casa comum e cuidarmos uns dos outros. Todo ser humano merece respeito.
toda a criação merece respeito. Que São Francisco de Assis, que cantou esse belo poema Louvado sejas meu Senhor, pela criação, pelas criaturas, que ele nos inspire e nos ajude. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco de Assis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.